Thaís do céu, menina, você é muito bem-vinda. Olha aqui um bom gloss, né? Ó, quem não tem gloss, vai de leitoa. Menina, você é muito bem-vinda. E eu achei muito legal esse tema, porque esse é justamente um período em que entra o 13º, como eu citei, e sem contar outras épocas do ano, que a gente tem que aprender a equilibrar o nosso salário e ter essa reserva. Então, eu queria que você falasse sobre essa reserva, como a gente faz, por que ela é importante. Exatamente. Primeiramente, obrigada mais uma vez por estar aqui. Adoro esse programa abençoado. Fiquei com vontade de torresmo, mas já chega a sua vez. Mas brincadeiras à parte, realmente, falar sobre reserva de emergência é falar sobre um tema, acho que crucial. Nós passamos por uma pandemia e vimos aí o quão isso refletiu, né, na nossa vida financeira, e as pessoas que tinham a reserva passaram com muito mais tranquilidade, isso daí foi latente, né? E falando dessas épocas também, onde a gente recebe um dinheirinho a mais, a gente tem o costume já, porque não tivemos realmente educação financeira na escola. E temos sim o costume de gastar mais, né, ao invés de guardar aquele tanto que veio com excesso. E falar de reserva de emergência poxa, se prevenir antecipadamente. Eu costumo dizer, usando uma analogia, que é como aquela caixinha de primeiros socorros que nós temos em casa, né? Muitas vezes a gente não quer usar, mas ela está ali. Se precisar, eu sei aonde correr. E a reserva de emergência é semelhante, só que na questão das finanças. Então, ela é muito importante para não te pegar ali, a grosso modo, de calça curta na hora da emergência. É para ela que você vai correr. E é extremamente importante que você tenha realmente um valor guardado. E aí, falando de valor, assim, em específico, o seu custo. Nós já comentamos em outros programas sobre a importância de se fazer o planejamento financeiro, utilizar um caderno, um aplicativo, uma planilha de Excel para você realmente visualizar os seus gastos, qual que é o valor, né? Poxa, eu ganho X, gasto X. Ou será que eu ganho X, gasto 2X? Onde é que está meu problema? Então, a reserva de emergência vem para isso. Poxa, tenho que ter uma reserva. Se eu ganho 3 mil, eu gasto 1.000. Então, eu tenho que ter pelo menos ali um ano. A gente costuma trabalhar de 6 a 12 meses do custo de vida. Então, se eu ganho 3, gasto 1.000, se eu fizer uma reserva de 6 meses, eu tenho que ter 6.000. Se eu fizer uma reserva de 12 meses, 12.000. E assim a gente vai trabalhando conforme a realidade e aí você vai ajustando conforme quanto você gasta aí em casa, né? E é interessante guardar, então, todo mês? Então, depende muito da realidade da pessoa. Quando ela realmente dá aquele choque de realidade, que ela fala assim, não, eu preciso ter, que ela toma uma atitude, né? A gente tem que começar o quanto antes. Tem aquela pessoa que consegue ser disciplinada ao ponto de guardar todo mês. Isso daí seria perfeito. E tem aquelas pessoas que, de repente, já têm acumulado ali, às vezes no cofrinho, às vezes embaixo do colchão, às vezes, né? Então, ela coloca ali o valor de uma vez. Mas eu acho muito importante você ter essa disciplina de guardar todo mês, porque você acaba se autodisciplinando, né? Você vira um hábito. Né, de você cuidar ali do seu futuro, do seu eu do futuro, da Rita do futuro. Então, é muito importante a gente realmente pensar. Precisa começar, né? Comece já. Você deu uma sugestão. Se eu posso guardar R$1.000 por mês, eu vou guardar por um ano, vou ter 12.000 no final do mês, que pode ser por uma viagem, um presente, uma festa, etc. Claro que existem muitas realidades diferentes dessa. Exato. Mas o mais importante é esta programação, independente de ser um salário mínimo ou um salário um pouco mais alto, é colocar dentro os gastos e eu posso reservar R$10 por mês. É preferível ter esses 10 a mais do que não ter. Então, Rita, é assim, é muito importante a gente separar os tipos de investimento. Existe aquele investimento que é para o seu longo prazo, médio prazo, para algum evento, uma viagem, como você comentou, uma formatura ou algo assim. E a reserva de emergência, ela é intocável, né? Pelo menos na nossa visão, ela é intocável porque ela é para emergências. O que é uma emergência? Poxa, tem algo que o SUS não vai me dar, que eu tenho que pagar, né? Numa eventual problema de saúde. O meu plano cobre até... Eu tenho plano de saúde, mas o meu plano cobra isso
isso aqui está fora. Então, poxa, isso é uma emergência, porque é necessário fazer. Fundiu o motor do carro, caiu um dente fora do que... Sabe? Emergências. Então, existem 2 passos na vida financeira que a gente precisa galgar. Eu chamo isso de meta. A primeira meta é a reserva de emergência, que é isso que eu falei. É o custo. Poxa, se acontecer algo comigo hoje, como eu vou me manter dentro desse um ano? Se você guardou o seu custo, o que você tem para pagar, você não vai atrasar conta nenhuma. Você não vai pegar empréstimo, você não vai fazer absolutamente nada que vai prejudicar a sua saúde financeira. Esses 12 meses, então, está garantido. É a sua primeira meta. A primeira meta, reserva de emergência. E a segunda parte, aí você vai para investimentos que tenham maior rentabilidade, por exemplo, e que sejam para objetivos mais a longo prazo, mais específicos, como você comentou. A reserva, ela tem 2 características importantíssimas. E se alguém puder gravar o que a gente for falar aqui, eu acho que de reserva de emergência é uma das coisas mais importantes. Então, antes de você falar, já aproveito e digo o seguinte, você não precisa gravar. Por quê? O que ela está explicando estará disponível no YouTube e você vai poder compartilhar esse link com várias pessoas, vai poder ouvir muitas vezes até cair na real de que o que você precisa é o que ela vai ensinar agora. A reserva de emergência já está aqui. E a outra anteninha que não está pegando? Vamos lá. Exato. Então, a reserva, a sua primeira meta, que todos temos que ter, ela tem que estar com 2 características principais, que é as que eu vou falar. Ela tem que ter liquidez, e aí para o leigo aqui, que não está acostumada com essa palavra, é quão rápido você consegue transformar esse seu investimento, esse seu ativo, em dinheiro de novo para você na emergência. Então, se eu tenho uma alta liquidez, eu tenho uma alta possibilidade de resgatar com muita rapidez, certo? Então, primeiro, liquidez. Segundo, você não pode ter algo arriscado, então ela tem que ser segura. Isso é muito importante. A reserva de emergência, você não vai colocar numa ação que tenha volatilidade, você não vai colocar em um produto com maior risco. Por quê? Porque ela tem que estar ali segura, disponível. Aí, uma pergunta que sempre me fazem, né? Ah, mas ela vai render bem? Como é que, né? É assim, a reserva de emergência, ela não vai te deixar rico. Não é isso que vai te deixar rico. São aquele outro complemento, aquela outra parte que vai te ajudar a potencializar. A reserva, ela está ali intocável e a rentabilidade dela, como ela é um dinheiro disponível, porque os bancos, como que eles trabalham? Ela é uma indústria de dinheiro, certo? Compra e vende dinheiro. Tem o tomador, que é aquele que vai emprestar dinheiro do banco. E tem o investidor, que é aquele que empresta o dinheiro dele para o banco. Quando você empresta o dinheiro para o banco, então ele vai emprestar para outra pessoa, certo? Você está investindo e o banco vai emprestar o seu dinheiro para alguém. Como a reserva de emergência ela é um dinheiro disponível, ele não pode emprestar esse dinheiro para outra pessoa, porque ele tem que te pagar a qualquer momento. Então, ele vai te remunerar, vai te dar uma rentabilidade um pouco abaixo do que aquela outra parte que eu falei, que são os investimentos de mais longo prazo, que você pode diversificar, colocar, quero um investimento para 2 anos, quero travar para 3 anos, quero travar para 5 anos e assim por diante. A reserva não pode ser travada. Ela tem que ter liquidez, facilidade de resgate, segurança, porque ela não pode ter uma volatilidade, né? Ela tem que estar ali com a cobertura da FGC, que é aquele fundo que cobre para exatamente imprevistos como esse, e também você não vai ter uma rentabilidade muito alta, mas ela vai te ajudar no perrengue. Isso é fato, né, Rita? E olha, não sei, né, você que está assistindo o programa hoje, se em algum momento da sua história você passou um perrengue. Então, como a Thaís colocou agora, mas todos nós, em algum momento, passamos por uma dificuldade. Ou porque algo inesperado, né, aconteceu um acidente, um problema de saúde, enfim, uma coisa que a gente não espera, isso você não tem programação. Quebrou o seu carro, como ela falou, né? Caiu o dente, aí você vai no dentista, cadê minha reserva de emergência? Aí fica com o sorriso assim tampado até conseguir o dinheiro para poder pagar. Gente, com a reserva de emergência você não passa esses apuros, ou pelo menos não totalmente esses apuros, porque mesmo que você não tenha o valor total,
você vai ter uma boa parte que vai te garantir até poder de negociação. Olha, eu tenho tanto à vista, dá para você fazer isso aqui, aí você tem o poder de barganha. Então, é importante a reserva. E legal do investimento é que você pode ter a opção de fazer a longo prazo, Isso. que vão as ações, os imóveis, tem muitas formas hoje de você tem investimento. uma gama gigantesca. Por isso que é importante, a gente trabalha sempre assim, dessa forma, com o perfil do cliente. Tem aquele perfil que é mais conservador, né, mais pé no chão, quer mais preservar e tentar potencializar aquilo que ele já tem. Tem aquele que ele é mais moderado, que ele tem, né, um pezinho no conservador, mas ele tá com um pezinho ali também quer um pouquinho de risco, mas também não quer tanto. E tem o arrojado que ele, nossa, ele arrisca, ele vai para cima, ele quer rentabilidade Pede alta, aqui, ganha ali, é isso. Então a gente vai muito nessa linha, né? Por isso que a gente não pode dar uma receita de bolo aqui. Mas como é que eu vou ficar rico? Como é que, né? Tudo é uma mescla de coisas. Poxa, o seu trabalho, aquilo que você faz, é o seu ganha-pão. Investe nisso e aí, com isso, com a sua renda, você vai guardando e vai se preparando para etapas da sua vida. Tem investimentos que são para reserva de emergência, tem investimentos que são para mais curto prazo, outros para mais longo prazo. Então, você vai fazendo caixinhas, né? Eu costumo dizer, lembre sempre da reserva de emergência como aquela caixinha de primeiros socorros que você tem em casa. E um exemplo prático para as pessoas também entenderem mais sobre esse mundo, né? Quais ativos, por exemplo, poderiam ser, quais tipos de investimento? Poupança, por incrível que pareça, não é reserva de emergência, porque ela hoje, com a inflação muito alta, ela não é um ativo que você fala assim, nossa, tem muita coisa no mercado que é melhor. Por exemplo, o próprio Tesouro Selic, ele tem 100% aí da Selic, ele paga. CDBs, que são de liquidez diária, que pagam também mais que 100% do CDI, são bons investimentos. Então, você vai começando a pesquisar, a gente tem que abrir, né, a cabeça, porque hoje em dia tem muito investimento bom e seguro, da mesma forma com que antigamente a poupança também, a gente tinha muito não é um tabu, mas a gente tinha muito isso, né, daquele gatilho de que a poupança é só a poupança. Não, tem muita coisa pagando muito bem e seguro da mesma forma. Isso é importante. Muitas pessoas tiveram dúvidas, já que está falando de investimento, a gente já fugiu um pouquinho da reserva, mas em bitcoins. Então, isso é um exemplo legal de não colocar na reserva de emergência. Quanto hoje vale um Bitcoin? Você tem noção? Então, ele tá, aí tem a casa dos dólares, né, mas ele está batendo aí mais de 300 mil reais. O que eu posso dizer é que o Bitcoin, ele não é um exemplo de reserva de emergência. Agora me fala, por quê? Por causa daquilo que eu falei da segurança. Não é que é um investimento ruim, não é. Ele só não serve para ser reserva de emergência. Ele é do longo prazo. Ele é um investimento extremamente volátil. É oscilante. Se ações, ela oscila assim, o Bitcoin oscila assim, ó. Você entendeu? É muito volátil. Não é ruim. É que tem que ter perfil para segurar. Porque você pensa assim, poxa, hoje eu coloquei... vou dar exemplo assim, bem prático. E tem as parcelinhas também, né? Bem prático assim. Coloquei R$100. Será que eu aguento ver esses R$100 virar 1? Esse é o perfil. Será que eu tenho estômago? Será que eu aguento? Será que eu tenho estômago para ver esses R$100 virar 1.000? Oxe, todo mundo tem, né? E é tão interessante que há 8 anos atrás não se ouvia falar de bitcoins. Não se ouvia. E aí uma pessoa chegou para mim e falou, Rita, você não quer comprar um bitcoin? Tá R$100. Não, R$100, gente, pensa bem, R$100. E eu falei, mas o que é isso, Bitcoin? Aí fui procurar, não tinha nada na internet ainda. E eu falei, e aí, será que esse negócio é bom, é seguro, não é seguro? Aí, gente, deixa eu pegar o meu sorvete, eu vou tomar sorvete. Adivinha? Eu não comprei. Hoje, um Bitcoin que eu deixei de comprar por R$100, ele está 300 mil. Então, você vê o seguinte, às vezes, nessa oscilação do mercado de investimentos, entre as opções que você tem, pode ser pouquinho o seu investimento, não importa. Mas você tem que aprender a investir o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar por você. Agora, o que nós colocamos hoje aqui enquanto reserva de emergência é uma coisa que você pode fazer. E eu vou transferir essa pergunta para a Thaís, porque muita gente fala assim, então tá, ano que vem eu começo. Qual
quando é o dia, o prazo para a Hoje. gente começar a fazer a reserva de emergência? Investimento você faz quando você quiser, mas a reserva... Já, comece já. Quanto antes você começar, o seu eu lá do futuro vai te agradecer pela sua atitude. É até bíblico, né? O plantar e o colher, não é? Então você plantou hoje, você vai colher lá no futuro com muito mais, você vai passar muito mais tranquilamente a sua vida lá no futuro. E os investimentos, e voltando naquele assunto do Bitcoin, a diversificação. Não é que você vai colocar tudo numa coisa só. Sim, se você tem uma oportunidade de colocar 100, o que é 100 perto de um patrimônio de uma pessoa que tem 30, que tem 50, que tem 100, que tem 1 milhão? Então, assim, você pode colocar, só você não pode colocar tudo e principalmente naquilo que você não conhece. Pode ser que você pense assim, eu perdi a oportunidade de entrar, mas só que entrar numa coisa desconhecida, poxa, se tivesse dado tudo errado também não ia ser uma sensação ruim? Então, a gente tem que respeitar muito isso, sabe? O perfil e o nível de conhecimento. Você vai chegando, poxa, eu vou comprar algo mais conservador hoje, amanhã eu arrisco um pouquinho mais. E aí você vai montando, a gente chama isso de carteira de investimento. Uau, quando você vê, você já tem, quanto mais ativos diversificados que você tiver, melhor vai estar a sua rentabilidade, porque você vai estar seguro com a sua reserva, mas você também já está vendo ali aquele investimento que você colocou para a sua viagem. Opa, já estou chegando lá, tem investimento atrelado a dólar para você ir para o exterior, tem investimento atrelado à inflação para você corrigir essa loucura de preços subindo e você, poxa, pelo menos o meu investimento está rendendo a ponto de eu conseguir acompanhar esses preços do mercado que ficam subindo. Enfim, a gente não pode falar assim, é um assunto que eu não domino, não vou pesquisar, não vou ouvir sobre. É muito chato, né? Porque finanças, quem não é da área, né, acaba, ai meu Deus. Mas, gente, é super atual, é super importante a gente falar sobre isso. E é muito legal esse espaço que vocês abriram aqui justamente para difundir essa educação financeira, essa inteligência financeira que é preciso ter o brasileiro hoje, né? E a nossa conversa começou falando, né? Nós não tivemos educação financeira. Aí Exato. A Carla Fogliene, obrigada, Carlinha, por você participar mais uma vez conosco. Ela coloca assim, olá, Rita, boa tarde, tudo bem? Excelente assunto, parabéns. Sempre arrasando nas pautas. Esse parabéns vai para o Matheus e para o Rodrigo. Próximo ano, no colégio da minha filha, terá educação financeira na grade curricular. Achei maravilhoso. Além de ser um colégio cristão, com valores e princípios, demonstra ser uma instituição preocupada com o futuro dos estudantes. E esse é o futuro mesmo. Ensinar o estudante, a criança, o jovem, a lidar com o seu dinheiro. Porque isso faz toda a diferença. Você pode ser o melhor pedreiro, a melhor funcionária de loja, você pode ser o melhor médico, o melhor advogado, o melhor engenheiro. Se você não souber cuidar e fazer multiplicar, não vai dar, o seu dinheiro não vai dar, você vai se ver endividado, você vai gastar mais do que ganha, que muita gente vive assim, né, por status. É até uma dica legal, você viver um degrau abaixo, porque se você viver ostentando aquilo que você às vezes, nossa, quer mostrar para alguém aquilo que você não é muitas vezes, você não consegue guardar e essa conta vai chegar. Né? Essa conta chega. É muito importante isso, que a gente realmente tome a consciência, como a Carla, né? Como a Carla comentou, que presente ter educação financeira na escola das crianças dela, porque eles já vão, olha a mentalidade que essa criança vai crescer, olha o ambiente. A Sofia, que é a filha dela, que sempre já veio, inclusive, me visitar aqui no programa, muito centrada, muito assim, inteligente, eu tenho certeza que vai ser uma ótima aluna na educação financeira. Que ótimo. Agora, eu quero agradecer a tua participação e lembrando as pessoas, se quem tiver dúvida, pode entrar em contato com vocês, até mesmo como orientação para estes investimentos. O escritório de vocês é apto e preparado para isso, é o cerne do trabalho de vocês. Então, a gente deixa aqui os contatos e o convite para você voltar. Vai ser uma honra, com certeza. Amo estar aqui nesse programa abençoado. A gente sai daqui super feliz, cheio de luz, né? Ai. E ficamos à disposição também lá no escritório para qualquer eventual contato. Conversamos com Thaís Ferri e aprendemos muito com ela hoje. Obrigada, viu, Thaís? Eu que agradeço.